Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre texto, propriamente dito. Acabou o bate-papo, tá? Já podem acordar, bebam água. Depois eu dou um intervalo aí para quem está com sono. E para vocês tomarem um cafezinho. Mas vamos falar sobre tipologia textual. O que é a tipologia textual? Né? Por que eu tenho que saber quais são as tipologias? Quais são os tipos de texto que nós temos? Porque eu não posso errar o tipo de texto da minha prova. Todo mundo aqui sabe. Qual é o texto que vocês vão escrever? Texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Vamos antecipar. Vai falar sobre um determinado assunto. O conceito ninguém traz, né? Eu adoro um conceito. Perfeito. Apresento. Alinhadas. Muito bem. Posso contar uma história? Narração. Posso detalhar, descrever alguma coisa? Perfeito. Posso dar ordem? Posso bater papo com o meu avaliador? Por favor. Tá? Isso aí dá um grande problema no texto e acontece. Então, eu preciso saber qual o tipo de texto e principalmente algumas características para que eu não tenha a chance de errar a tipologia textual. Vamos falar aí um pouquinho sobre os tipos de textos que nós temos. Primeiro, vocês já colocaram aí o texto narrativo. Segundo, que eu também já falei e alguém já detalhou ali, o texto descritivo. Terceiro, o texto injuntivo. E aí nós temos o texto expositivo, que você só expõe, não argumenta, não embasa, você expõe opiniões. E aí, geralmente, em alguns, quem pega, hoje em dia a gente dá aula junto com a internet, com os livros, né? Com tudo. A dissertação, eu nem trago porque a dissertação de vocês é argumentativa para evitar confusão. A dissertação, às vezes, ela se divide em dissertação argumentativa, que é o texto de vocês, e dissertação expositiva, onde eu não preciso embasar, argumentar as ideias que foram apresentadas, tá? Então, ela vai ficar bem próxima aí do texto expositivo. Mas o de vocês é o quê? É o argumentativo. Precisa embasar, precisa justificar, tá? Então, não vou nem discutir o texto dissertativo expositivo, mas vou só mencionar o que é o expositivo. E por isso, por último, o nosso objetivo maior, que é o texto dissertativo. Eu vou segurar um pouquinho a sua pergunta, porque a gente vai chegar lá, agora a gente vai detalhar, tá? Então, narrativo. O que é a narração? O que geralmente... Qual é o gênero, né, na verdade, que no início da vida a gente começa a aprender, a escutar? É a narração. É preciso lembrar que a gente tem aí o tipo textual e alguns gêneros que vão estar pendurados aí, tá? Então vai aparecer aí dentro da narração quem? Contos de fadas. Conto de fadas tradicional. O conto de fadas moderno, né? Hoje tem um monte aí, desenho, enfim, várias narrativas. As crônicas vão aparecer, Veríssimo tá aí dentro. As fábulas, lá com os conselhos, né? As coisas maravilhosas, dos bichinhos. Fábula geralmente tem bichinhos. Então, a narrativa, a narração, ela vai compreender todo esse grupo. Por quê? Ela vai o quê? Contar histórias. Essa história pode ser real, mas também pode ser uma história inventada, fictícia, né? E aí, vamos criar aí, né, dentro do nosso estudo. Tem como eu confundir a dissertação com a narração? Não. Por quê? Primeiro, que a narração pode contar uma história que não é real. Na dissertação, eu vou apresentar fatos reais que vão comprovar a minha ideia principal, certo? Então, não tem como confundir. O que aparece na narração que eu não posso confundir com a dissertação? Primeiro, a narração vai apresentar o quê? Um narrador.
Não vou detalhar aqui tudo, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas tem aquele narrador observador, tem o narrador em primeira pessoa, ou seja, tem alguém ali falando. Além disso, o que aparece muito? Nos textos, a fala, os discursos, não é? Marcado ali pelo travessão. Aparece isso no meu texto dissertativo? Não. Eu vou ter o quê? Personagem. Tem personagem no texto dissertativo? Não, você vai falar de alguém, né? Você vai falar do governo, você vai falar do cidadão, você vai dar um exemplo, mas não são personagens caracterizados. Porque na narração, e às vezes, vale lembrar o seguinte, às vezes alguns tipos, né, alguns gêneros, eles vão se misturar. Porque para que eu apresente lá o meu personagem, eu vou fazer o quê? Uma descrição. Eu preciso descrever. Preciso detalhar. Porque quem vai ler aquele texto precisa o quê? Imaginar como é aquele personagem. Certo? Além disso, eu vou ter fatos, uma sequência de fatos, um enredo, um clímax da narrativa, ou seja, é aquilo que segura o leitor, né? A história começa, vamos pegar lá aquela princesa lá da flor. Esqueci o nome dela. A Bela. Olha, gente. A Bela. A princesa da flor. Não é isso ou tá errada? Ela não ganha uma flor? Né? Ela ganha uma flor. Não, mentira. O pai tira uma flor do jardim aí. Não tô sabendo nada de conto de fadas. O pai tira a flor do jardim. O jardim era da fera. Não tem isso? E aí depois ele pede a Bela. Então vamos lembrar aí. Qual é o ápice? Qual é o clímax da narrativa? Né? A história vai se desenvolvendo. E agora eu lembrei até de um outro conto de fadas. Que aí eu lembrei do outro clímax. A história vai se desenvolvendo, a história vem, vai, e aí? O que a gente espera? Aquela fera se transformar em... E aí já vai ser o desfecho, né? Temos também aquela... Ninguém tá lembrando aqui de ponto nenhum, né? Tô precisando dar uma... Aquele do Barba Azul. Quem lembra do Barba Azul? Barba Azul, gente. Não, Peter Pan é Peter Pan. Barba Azul é Barba Azul. Que ele casa com uma princesa e tem um quarto trancado. Então, depois, quando vocês forem aprovados, vocês busquem essa história que também é bem interessante. Tem um quarto trancado. E aí eu ia falar que o clímax da narrativa está onde? Quando se descobre o que tem nesse quarto. Tá? Não vou falar. Quem já leu Mulheres que Correm com... Ah, já estou mudando de seara. Quem já leu Mulheres que Correm com Lobos, um livro que mexe muito com essa questão do feminino, sabe um pouco dessa história, porque ela fala sobre Barba Azul. Deixei a semente e leiam quando estiverem aprovados. Então, voltei aqui. Quais são, então, os tipos que nós já detalhamos de narrativas? Todas essas podem aparecer. E, em hipótese alguma, a gente consegue confundir a narração com a dissertação. Só tem que tomar cuidado porque, às vezes, o tema é tendencioso, ele te leva para alguns caminhos. Tá? Eu já tive uma aluna que uma vez caiu nessa jogada do tema, e aí quando ela leu, nem me lembro, era um tema da Marinha. Esqueci o tema. Quando ela leu o tema, ela achou que era para construir uma história, não sei o que aconteceu. Isso acontece com o nervoso, tá? Eu sempre falo isso, a redação é a prova que carrega o estresse de quase todo mundo. Porque ou o aluno bloqueia na hora de escrever, ou ele começa a pensar em coisas que não tem nada a ver. E aí, quando ele passa para o papel, ele pode perder a prova, tá? O estresse está ali. E às vezes, e como é a parte que você manifesta todo o pensamento, né? Fica difícil de conduzir. Exemplo que eu deixei para vocês aí na apostila sobre texto narrativo. E aí eu pego um clássico nosso, que é o Carlos Drummond de Andrade. Nesse lindo e maravilhoso texto, que é sobre quadrilha. Certo? Alguém quer ler para mim? Um de cada vez. Devagar. Muita confusão. Tô ouvindo.
Então, o que temos aí? Primeiro, o texto de Drummond, super conhecido, que é o Quadrilha, né? Que eles estão aí nessa quadrilha, trocando aí os personagens. Então, você consegue ver personagem, vocês conseguem ver uma sequência, que é o enredo, né? Eles estão aí num troca, teoricamente num troca-troca, por isso o nome Quadrilha. Num tempo, exatamente, você consegue identificar. Eu tenho aqui uma ideia alta, que sobe aqui, ó, com um que se mata e a outra que casa com alguém, mas fecha, que o cara não tinha nem aparecido na história. E aí ele fecha muito bem o texto, maravilhoso como sempre. Há quem diga que foi o nosso maior poeta. Leiam também Drummond depois, tá? Só deixando dicas. Seguimos para o texto descritivo. Então, qual é a função do texto descritivo? Dá para confundir com a dissertação, Cris? Não. Por mais que eu fale assim, às vezes, dentro da dissertação, os parágrafos de desenvolvimento, já estou antecipando, você vai o quê? Detalhar. Na descrição, você também detalha, mas é de outra forma, né? Geralmente, na descrição, o que você vai ter? Deixa eu voltar aqui, preciso. Você vai detalhar, sim, um lugar, um objeto ou o quê? Acontecimentos, tá? No texto dissertativo você detalha, sim, o quê? Uma informação, o seu argumento, a ideia principal do seu parágrafo, então é diferente. Todas as vezes que eu tenho a chance de contemplar alguma coisa, seja uma paisagem, né, seja um quadro, quem gosta de arte costuma visitar museus, você vê um quadro, e aí, o que você faz? Você detalha, descreve, quando você encontra com alguém, sobre aquilo que você viu, né? Quando a gente viaja, viajei, e aí, como é que era aquela praia? O que você vai fazer? Uma descrição, vai detalhar. Né? Todas as vezes que a gente vê alguém ou quer caracterizar alguém, vai trazer características, é a descrição. Texto dissertativo, eu trabalho com muitas. O que é? Vamos voltar aí. Qual a classe gramatical que eu costumo trabalhar para dar características? Os adjetivos. Texto dissertativo, eu preciso de muitos adjetivos? Não, porque eu não vou dar características. Eu vou o quê? Explicar, justificar, vou detalhar, mas não com tantos adjetivos, certo? E o texto descritivo? Elementos. Presença de verbos de ligação, adjetivos e advérbios, que vão trazer o quê? Essa ligação dentro do texto. Exemplos. Currículos, relatos históricos ou de viagens, certo? Exemplo aí para vocês. O jardim ao amanhecer. Então, o que eu vou ter aí? Uma descrição do que seria esse jardim no momento em que o dia está o quê? Surgindo. O jardim, ainda coberto pela névoa da madrugada, parecia um quadro pintado com pinceladas suaves de verde, amarelo e rosa. Então, o que ele está fazendo? Escrevendo, detalhando. E aí ele vai continuar. As flores, delicadas e coloridas, se destacavam na paisagem como pequenos pontos de cor no meio do mato espesso. Tá vendo que tudo ele vai caracterizando a cada parte? As roseiras, com suas pétalas ainda carregadas de orvalho, exalavam um perfume doce que preenchia o ar fresco da manhã. Os raios suaves do sol começavam a tocar as folhas das árvores, criando um jogo de sombras e luzes que dançava no chão. O canto das aves, ainda distante, anunciava a chegada do dia, enquanto uma brisa leve movia as flores e balançava as copas das árvores com suavidade. Cada detalhe do jardim parecia estar em perfeita harmonia, formando o quê? Uma cena tranquila e serena, onde o tempo parecia ter parado para admirar a beleza natural daquele momento. Então, eu tenho aqui um parágrafo que ele faz o quê? Bem poético, né? Uma descrição de quê? Do jardim e do amanhecer. Porque só lendo vocês conseguem montar um cenário, tenho certeza que montaram um cenário na cabeça de vocês. Essa é a função da descrição, certo? Então, só para exemplificar.
respondendo a nossa colega lá atrás, que perguntou assim, o que é o texto injuntivo? Não é tão falado, não é tão comum, só que está no nosso dia a dia, né? Ele é um texto que vai trazer o quê para você? Ordem, que ele vai dar o quê? As instruções. Ele vai aparecer muito com essa proposta, não como texto jornalístico, que vai te dar informações para que você possa montar opiniões e reflexões, mas ele vai te trazer o quê? Informações, tá? Então ele vem aí muito bem, como bulas, receitas, propagandas, e tem ali o quê? Uma boa característica, que são esses verbos no imperativo. Por quê? De uma maneira ou de outra, ele vai dar o quê? Uma certa ordem, ele vai te apresentar. Faça, a receita faz isso com a gente, né? Adicione, coloque, né? A bula de remédio também vem com essa função de, entre aspas, fornecer informações importantes. E aí eu coloco para vocês, como exemplo, um clássico, que é uma música. Ah, gente, não é da época de vocês, começou. Sempre assim, né? Aí o professor acha que é clássico, aí não é mais clássico, porque a idade mudou. E aí nós estamos falando, eu acho que Legião Urbana é atemporal. Posso falar isso? Obrigada. Aí vai dizer que essa música não é conhecida. Não conhecem essa? É assim mesmo. Um dia vocês estarão aqui no meu lugar, vão colocar um exemplo, e aí os alunos vão falar assim, de quando isso? Estamos falando até de um tema, eu acho que eu trabalhei esse tema ano passado, que é o conflito geracional. Um tema interessantíssimo, que eu particularmente acho bem interessante, e ele esbarra um pouco nisso, que se torna obsoleto do nada. Então nós temos aí uma música, depois procurem também, tá? Legião Urbana, quem não conhece, que ele fala, pegue 2 medidas de estupidez, extremamente atual, junte 34 partes de mentira, é uma receita, que ele vai narrando, coloque tudo numa forma untada previamente com promessas não cumpridas. Atemporal. Adicione a seguir o ódio e a inveja nessa nossa sociedade, né? Hoje nós temos o quê? O discurso de ódio a todo tempo nas redes sociais. O negacionismo, e por aí vai. As 10 colheres, e aí o Renato pega bem pesado, né? Cheias de burrice, e aí essa burrice, hoje a gente pode tentar romantizar pela falta de conhecimento, é uma burrice a burrice da ignorância, do não saber, e muitas vezes o que fazemos? Contestamos realmente sem saber a verdade profunda. Mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de diferença e um tablete e meio da nossa amiga, né? Que vive nas costas, preguiça. Tá? Então fica aí para dar uma aliviada também. Mas automaticamente para refletir, porque música vira repertório cultural. Nada que tá aqui tá à toa, tá? Tudo vira repertório cultural. Música vira repertório cultural, trechos de poemas viram repertório cultural, basta você saber tirar o pedaço certo. Seguimos? Então, fechamos aí com o texto injuntivo. Ficou claro? Tem outros exemplos, né? Bulas, receitas, mas só aí para deixar bem explicadinho para vocês. Vamos para o expositivo. O que é o expositivo? Ele fala, né? Por si só. Expõe. Apresenta ideias sem juízo de valor ou opinião, enfim. Temos aí os verbetes. Enciclopédia hoje em dia quase ninguém usa mais, né? Nossa enciclopédia virou o Google, antigamente existia o Larousse, enfim, Barça e coisas por aí, que vai trazer o quê? Essas definições, né? Vai expor, sem fundamentar. Vai definir, pode-se dizer assim. Então, o que nós temos aí? Uma palavrinha, bom para vocês guardarem já aí no vocabulário de vocês. Vicissitude, o que significa? Isso aí é uma definição do dicionário, que é o dício, online. É um substantivo feminino, que significa sequência de mudanças ou transformações, variação, revés ou circunstâncias contrárias e desfavoráveis, má sorte.
acontecimento casual e imprevisível, né? As vicissitudes da vida, estado do que se alterna, então é alternância, é volubilidade, né? As vicissitudes das estações, as transformações, né? Um termo bem bacana que vocês podem guardar aí, e é um tipo de texto expositivo, que é o que a gente chama de verbete do dicionário, tá? Toda vez que a gente vai consultar qualquer definição, qualquer palavra, a gente estuda ali o verbete com suas várias definições, às vezes do mesmo vocábulo. E para a gente fechar, o nosso texto dissertativo, o nosso maior objetivo aqui na aula. O que é importante só para a gente aqui arrematar e lembrar? Que a todo momento nós estamos expostos a todos os tipos de texto, tá? Tanto na fala quanto na parte escrita. E aí, o que é a dissertação, né? E para que essa dissertação serve? Eu costumo dizer o seguinte, para tentar assim simplificar. A dissertação, o texto dissertativo, é um tipo de texto que a todo momento nós utilizamos. Concordam? Por quê? Se eu quero vender um produto, quero vender a garrafa ali do nosso colega, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar, né, o produto. Ó, essa garrafa aqui, belíssima. Tô vendendo essa garrafa, hein, gente? O que eu vou fazer para convencer o outro a comprar essa garrafa? Eu vou desenvolver ideias que vão comprovar que aquele produto é bom. Quem é vendedor faz isso o tempo todo. Tem um grande poder, certo? Olha, gente, é uma garrafa primeiro que é extremamente colorida, belíssima. Então tá no... Hoje em dia tem esse negócio de farm, né? As cores lá, moderno. Além disso, conserva o líquido gelado. Né? Então, você pode passar 6 horas com essa garrafa e o líquido permanece gelado. 2. Então, tem uma estampa belíssima. 2. Conserva, então ela é funcional. Ela é estética, ela é funcional e, além de tudo, é prática. Por quê? Ó, posso pendurar lá no chaveirinho da minha bolsa. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu apresentei um produto da maneira mais simples possível. Apresentei o produto e quero convencer que o outro tem que comprar essa garrafa. Estou cobrando R$300 essa garrafa. Se alguém quiser comprar... Mas por que R$300? Está muito caro. E aí, o que eu fiz? Eu apresentei 3 argumentos para convencer o meu aluno que essa garrafa é interessante. Então, o que eu fiz? 1, estético, que eu falei que é bonito. 2, funcional. Acho que o terceiro também é funcional. Não. O segundo, funcional, porque ela mantém o líquido gelado. O terceiro é prático, praticidade, que é o que a gente precisa hoje no mundo moderno. Ainda estou embasando. Né? O mundo moderno você precisa o quê? Coisas práticas. Prende ali na alça, ó. Já dá para correr. Bota aquela mochilinha. Pendura ali. Vai. Final da sua corridinha de 42 quilômetros. Sua água estará gelada. Então, o que eu preciso? Vender o meu peixe da maneira mais coloquial. O que a dissertação faz? O que é o texto dissertativo? É apresentar essa ideia e convencer, só que aí eu não vou ter nem praticidade, nem funcionalidade, eu vou ter o quê? Argumentos políticos, econômicos, históricos, para embasar a minha ideia principal. E aí eu ousaria dizer o quê? Que a todo momento nós construímos na fala textos dissertativos. E aí, por que fica muito fácil? Né? Por que fica muito fácil elaborar no meu discurso esse texto dissertativo? Porque eu domino o assunto, geralmente. Ou não. Eu trabalho com achismo também. Né? Todo mundo hoje trabalha com achismo. Mas, geralmente, você domina aquele assunto. Se alguém, vocês, sei lá, chegam a casa e algum pai, alguma mãe pergunta alguma coisa sobre alguma doença. Na época da Covid, né? O pessoal da saúde virou alvo. Explica aí. Embasa aí. Por que eu tenho que usar máscara? Não, você tem que usar máscara. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Vocês tinham os argumentos. A área de vocês. Isso é a dissertação.
Só que a gente precisa o quê? Dominar o assunto para que eu possa desenvolver o texto. Então tá aí. Texto dissertativo. O que é importante? A apresentação de uma tese, ou seja, uma ideia principal. Que será o quê? Defendida a partir de argumentos consistentes. Quais são os elementos do texto dissertativo? Início, meio e fim. Então, eu preciso começar o texto, desenvolver o texto e concluir, amarrar. O texto tem que estar amarrado. No final dele, eu tenho que entender que você, geralmente com uma solução, uma sugestão. Então, o texto dissertativo ele tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como eu sei que vocês já sabem, quantos parágrafos eu preciso ter de introdução? Um parágrafo de introdução, perfeito. Quantos parágrafos de desenvolvimento? 2 no mínimo, perfeito. Então é o único que vai variar, certo? E de conclusão? Já dei a dica. Um só. Então eu vou ter uma média aí possível, exatamente, de 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Cris, posso ter 3 de desenvolvimento? Pode, não tem problema. Então eu posso ter 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Vou ganhar mais pontos se, digamos, tem o meu texto e o texto dela. O meu texto tem 3 parágrafos de desenvolvimento, o dela tem 2. Quem vai ganhar a maior nota? Perfeito. Então, assim, não é a diferença, a quantidade de parágrafos, não é nada disso que vai fazer a diferença na nota. O que vai fazer a diferença na nota é o conteúdo e as regras que vocês precisam obedecer. Certo? Além disso, o que eu preciso? Isso aqui é uma estrutura. É a estrutura do texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu pego um texto e olho e vejo que esse texto tem 6 parágrafos. Se vocês fossem os professores, esse texto está certo ou está errado? Então, vamos lá. Estrutura do texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mínimo 4 parágrafos. Máximo 5 parágrafos. 6 está errado. Entendeu? Concordo que talvez ele tenha falado demais, mas se for um assunto sobre meio ambiente, escreveria até 10 parágrafos. 5 laudas, tranquilamente. Né? Só para fixar, tá? Peguei um texto. Tem 2 parágrafos. Um com 3 linhas, o outro com 20 linhas. O que vocês acham? Está dentro da estrutura? Não. Então, a gente precisa entender o seguinte. Ao olhar o meu texto, eu preciso ver que esse texto está o quê? Dividido. Ele vai ter a estrutura dele. E para montar essa estrutura, eu tenho que obedecer essa regrinha. Qual é a regrinha? 4 ou 5 parágrafos, tá? De preferência, os meus parágrafos vão ter o quê? Tamanhos mais ou menos iguais. A gente vai discutir ainda e detalhar um pouco mais isso. Mas é importante. Não serão perfeitos, porque às vezes a introdução e a conclusão podem variar um pouquinho, mas, né, podem ser um pouquinho menores. O desenvolvimento que precisa da robustez, né? Precisa ter conteúdo mais robusto. Pode aumentar um pouquinho? Pode. Mas eu preciso ter o quê? Uma estrutura, o modelo desse texto. Além disso, quais são os tipos de texto dissertativo? E aí nós temos o artigo de opinião, a resenha crítica, muito comum, e a dissertação
argumentativa, que é o tipo de texto que nós vamos começar a escrever e detalhar. Certo? Vamos dar uma... São 6h20. Vamos dar uma pausa para o café. Despertem, porque aí nós vamos discutir um pouquinho sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão bem detalhados.